Falamos de varizes várias vezes, mas hoje a gente vai falar de varizes pélvicas. Vocês já ouviram falar a respeito deste assunto, meninas? Muitas pessoas acabam confundindo o problema, porque a gente vai falar inclusive da dor e o que é, né? E o que acontece, e é algo que precisa, sim, de tratamento. A gente convidou hoje ele que é radiologista, intervencionista e cirurgião endovascular, Dr. Denis Schenfeld. Eu falei direitinho? Perfeito, melhor que eu, obrigado. Eu fico num treino dos sobrenomes aqui. Parabéns, viu? Obrigado pelo convite. Esse assunto é um negócio complicado. Eu estava inclusive conversando com a minha diretora e eu sou muito assim curiosa, muitas vezes, e acabei de te perguntar, o quanto é comum alguns assuntos que a gente fala aqui no Você Bonita. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar a respeito de varizes pélvicas. E até a gente vai ter uma ilustração para vocês conseguirem entender onde se localiza e como é. Porque que eu também não tinha essa visualização na minha cabeça. E aí te perguntei há pouco antes da gente voltar. A gente pode considerar o problema algo comum entre as mulheres ou não? O principal, Carol, é que a gente saber que muitas mulheres procuram um ginecologista com dor pélvica. Tá. E esse é um quadro bastante desafiador para os médicos, né? Então, quer dizer, aquela mulher chega no consultório, ela chega com dor pélvica, às vezes é uma dor que não é tão intensa, a ponto de uma internação, de um pronto-socorro, é uma dor crônica. E aí começa a se abrir um grande leque, né? Então, quer dizer, problema na coluna, problema no intestino, endometriose, infecção urinária. Se confunde com muita coisa. Confunde com muita coisa. É um desafio muito grande para o ginecologista. E um dos assuntos, dos diagnósticos que essa mulher pode ter são exatamente as varizes pélvicas. Tá. Então, que é um quadro, aparentemente, no início de dor. Exato. A gente ouviu as palavras do Dr. Alessandro Scapinelli, que é ginecologista, a gente vai colocar para vocês, e depois a gente volta para entender aí como vocês trabalham juntos, né? O ginecologista com essa parte vascular e o que a gente tem que fazer. Na tela, então, as palavras dele. Bom dia, Carol. Um assunto muito importante na prática clínica de qualquer ginecologista são as dores pélvicas crônicas. Dentre as inúmeras causas, a gente precisa destacar as varizes pélvicas. Então, nessa situação, dentro da cavidade pélvica, são encontradas veias dilatadas, tortuosas e que represam sangue. O sangue fica parado no seu interior. E o problema disso é que essas veias, elas entram em contato com vários tipos de nervos. E esses nervos, dia após dia, eles são irritados. Então a gente começa a observar uma alteração na função desses nervos. E a paciente começa a apresentar dor. Algumas pacientes apresentam dor em peso em todo o abdômen, e é uma dor de difícil localização e difícil precisão. É a famosa dor visceral, que muitas vezes é acompanhada de sintomas como palidez, náusea, aumento da frequência cardíaca, sudorese, entre outros. Então é um assunto de vital importância para aquela paciente que nos procura no nosso consultório, e é algo que tem que estar na nossa mente para que a gente possa fazer um diagnóstico adequado e oferecer o melhor tipo de tratamento para essas pacientes que nos procuram. Obrigado, um abraço. Tá aí, obrigada, doutor Alessandro Scapinelli, ginecologista. Quem quiser saber mais, tem um e-mail que ele deixou, né? Quem quiser, aleiscapinelli@gmail.com, para tirar dúvidas. Então vamos lá, vamos pontuar as coisas para a gente entender. Essa dor acontece continuamente e com as coisas da nossa rotina, né, do dia a dia, ou só quando a mulher tem uma relação sexual? Não, a dor típica das varizes pélvicas, ou a síndrome da congestão pélvica, como a gente chama, ela é uma dor no baixo ventre, uma dor na pelve, que normalmente ela é pior no fim do dia, é pior quando a paciente fica sentada ou em pé durante o dia inteiro, porque aquele sangue vai acumulando ali na pelve e vai provocando essa dor. Ela tipicamente alivia quando a paciente deita, diferente às vezes de outras cólicas, que a mulher deita e aquilo melhora. Tá. Fica igual. Então, nas varizes pélvicas, essa paciente, essa mulher, a hora que ela deita, alivia essa dor, porque esse sangue volta. Tá. Normalmente, quem tem as varizes pélvicas, Carol, são as mulheres
com 30, 40 anos, na maioria das vezes mulheres que já tiveram gestações anteriores, então mulheres com filhos, então que acabam tendo essas veias alargadas e que comprimem as varizes pélvicas. A gente vai colocar um videozinho, então, um ilustra para o pessoal de casa entender, você vai explicando para a gente. Perfeito. Até que a minha dúvida é a seguinte, quem vai diagnosticar e encontrar o problema, normalmente é o ginecologista num exame de ultrassom? Com certeza, o ginecologista... Vou colocar as imagens, então. Mas pode responder. O ginecologista, ele vai encontrar. Aqui a gente está vendo como que é feito o tratamento, né, das varizes pélvicas, o tratamento com a radiologia intervencionista. Então a gente vê ali o ovário tem aquelas veias dilatadas, que são as varizes pélvicas, né, que é essa congestão pélvica, todas essas veias dilatadas. Então como que funciona esse tratamento? É feita, aí à esquerda do vídeo, a gente está vendo como que seriam umas veias normais, né? Então esse tratamento aqui, ó, muitas vezes essas varizes, elas aparecem também na raiz da coxa, não são as varizes na perna, e às vezes essas varizes podem aparecer também na vagina da mulher. E elas têm a forma de varizes, como a gente vê varizes nas pernas. De varizes, são veias dilatadas. Veias dilatadas, a gente enxerga. Isso. Então o tratamento, olha como que ele é feito dessas varizes, um dos tratamentos, né? A gente vai com um catéter pela virilha, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês depois. Chega até onde está essa veia dilatada, e aí a gente usa algum agente que vai entupir essa veia. Normalmente a gente usa mola, eventualmente espuma junto, algum agente que entope essas veias. Então essas veias param de descer sangue, né? Porque são veias normalmente insuficientes. Elas deveriam subir o sangue, na verdade elas estão descendo quando estão doentes. E aí você murcha essas veias em volta do ovário, em volta do útero, dando um alívio nos sintomas dessas pacientes. Até porque, então, é um problema de má circulação, enfim, vascularização da região. É só ali que aquilo está acontecendo. Pode ser que ela não tenha, que ela não apresente outras varizes em outros lugares. Sim, com certeza. Isso daí é independente. As varizes, o mecanismo da varize na perna e das varizes pélvicas é o mesmo. É uma insuficiência venosa, ou seja, a veia perde aquela capacidade de levar o sangue só de um sentido para o outro. Então, na perna, por exemplo, por que aparecem as varizes na perna? A veia, ela perde, ela fica insuficiente e perde essa capacidade de o sangue subir. É a mesma coisa, só que na veia ovariana, que é a veia gonadal, ou a veia ovariana, que deveria subir o sangue do ovário e do útero para cima. Na verdade, ela acaba invertendo o fluxo, acaba descendo esse sangue e ele fica acumulado ali em volta do útero, em volta do ovário, em volta dos nervos que estão ali, como foi colocado também no vídeo anteriormente. Só que até que a gente encontre o diagnóstico, essa paciente vai tendo aí dores de repetição todos os dias. Ela dorme e fica bem, como você falou, está deitada. Ela acorda, o dia vai passando, a dor vai aumentando. Exatamente. Aí vai tomar alguma... Normalmente a gente faz isso, né, gente? A gente não demora um pouquinho, às vezes, para saber o que está acontecendo. Acho que é um problema intestinal, que nem você comentou e o doutor Alessandro comentaram. E que isso vai confundindo até que você chegue num diagnóstico. Só que só com ultrassom transvaginal é possível enxergar? Sim. Normalmente o ultrassom transvaginal, ele é o primeiro instrumento, onde ele aparece a primeira vez as varizes pélvicas. Então, uma vez que ele aparece, eventualmente você pode ter algumas complementações, como, por exemplo, fazer uma ressonância magnética da pelve, para documentar melhor, eventualmente para procurar, porque às vezes você pode ter problemas em outras veias que estão levando aquelas varizes pélvicas. Então, às vezes você pode ter outros fatores que estão desencadeando, ou às vezes não, só as veias são dilatadas mesmo e esse é o motivo, é o fator de principal. Porém, se essa mulher não cuidar, se ela não fizer aí o tratamento adequado, o que pode acontecer? Olha, o que acaba acontecendo é o que infelizmente hoje acontece. Essa mulher, ela fica com uma dor crônica, eventualmente isso vai ter impacto significativo na qualidade de vida dessa mulher. Ela vai ter dor, ela vai ter uma dor crônica recorrente e acaba prejudicando a qualidade de vida dela. Porque, veja, a dor das varizes pélvicas, e é por isso que o diagnóstico muitas vezes demora para acontecer, ela não é uma dor lancinante igual a de uma endometriose, por exemplo. Ela é uma dor em peso, ela é uma dor silenciosa, ela é uma dor crônica. Então, se essa mulher não for tratada, ela vai continuar com essa dor. E é incapacitante muitas vezes, muitas vezes. Perda de dias de trabalho e, eventualmente, às vezes, dores crônicas, a gente sabe que podem ter também impactos psicológicos, né? Então, pode desenvolver depressão, pode desenvolver outros sintomas em decorrência de uma dor crônica. Que é o que essas mulheres têm. Olha, eu nunca tinha ouvido falar das... Você já sabia, Glaucio, já tinha ouvido falar antes da gente trazer o tema? Também não, né? Olha que interessante. E é interessante porque a gente, com isso, acaba ajudando muita gente. Por isso que logo a minha primeira pergunta foi, mas é comum? Porque nunca tínhamos tratado. Agora, de repente, se você está se identificando com sintomas, a gente já tem perguntinhas do público para você. Olha lá, escreva pra gente, hein? @VocêBonitaTV. Obrigada, Érica. Um beijo. Quem tem varizes nas pernas corre mais risco de desenvolver as varizes pélvicas?
Então, são sistemas de drenagem diferentes, né? Então, as veias da perna drenam para uma veia, as veias que estão em volta do útero drenam para outra veia. Tá. Eventualmente, alguns fatores de risco são semelhantes, como, por exemplo, a idade, a obesidade, outros fatores, quer dizer, problemas outros venosos, uma fragilidade vascular, podem ter os mesmos fatores de riscos, mas não que a variz na perna leva a outra. Mas, eventualmente, talvez o público ele seja o mesmo, né? Então, acaba uma coisa somando. Normalmente é um pós-gestação. Geralmente são mulheres, quem apresenta mais varizes pélvicas, geralmente são mulheres de 30, 40, 50 anos que tiveram gestação. Tá. Então, de alguma maneira, talvez essa insuficiência comece na gestação, a gente não sabe exatamente por quê, mas a gente sabe que mulheres que já tiveram filhos, um ou mais filhos, elas podem ter uma predisposição maior a ter as varizes pélvicas. Tem relação com aquelas mulheres que precisam fazer a aplicação daquelas injeções durante a gestação, enfim, para controlar, eu acho que tem um lance até da vitamina, enfim... Tem um controle para não ter um problema de trombose. A gente até já comentou isso aqui. Mas tem relação com esse lance das varizes pélvicas? Não, ele é mais ou menos, ele é mais um problema mecânico das válvulas, né, que a gente tem dentro das veias. E ele é mais um problema mecânico que acaba levando a essa insuficiência dessas veias. Tá. É mais nesse sentido que acaba acontecendo. Não tem muita relação com isso. Porque algumas mulheres, durante a gestação, precisam fazer a aplicação. Tem um nome do remédio, né, que a gente não pode dizer. Ou tem até, enfim, já comprimidinho. Os anticoagulantes, né? São os anticoagulantes. Algumas precisam da injeção, outras apenas que o comprimido já é suficiente para manter a gestação até o final. Sim. Então não tem relação. Não tem relação desse com as varizes. Tem mais perguntinha, Gláucia? Daqui a pouquinho perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Deixa eu só mostrar. As pessoas, a gente mostrou pelo vídeo, eu acho muito legal a gente mostrar ao vivo. Essa seria, então... Esse é o catéter, né? É o microcatéter que a gente vai introduzir ele na virilha, né? E a gente vai chegar... Isso aqui. A gente chega com essa pontinha, não sei se o pessoal está vendo em casa, a gente chega com essa ponta até a veia aonde a gente quer embolizar. Então, é a embolização das varizes pélvicas, né? Uma vez que essa veia está naquele lugar, e a gente quer, o catéter está no lugar, o que a gente faz? A gente usa uma mola. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês essas molinhas. É difícil ver isso daí, às vezes, mostrar no ar, né? A gente empurra essa molinha por dentro do catéter, ó. Vocês estão vendo que ela sai aqui, ó? Tá vendo? Tá enrolando. Estão vendo? Assim? Aqui, ó. Então, essa molinha, ela sai. Aqui, a gente vai empurrando ela. E é isso que... E é isso que entope, né? Isso que emboliza. Embolizar quer dizer entupir o vaso. É isso que acaba embolizando, entupindo o vaso e tratando esses pacientes nessa situação. Essas molas podem ser usadas em outras áreas também, né? É a mesma mola que às vezes embolizar neurismas e outras coisas. Então, consiste no quê? Pegar uma veia do paciente, levar esse catéter até o lugar correto, com técnica de radiologia intervencionista, e aí, por dentro desse catéter, levar e empurrar essa molinha lá dentro, às vezes mais de uma, né? Quando a veia é muito grande. Simples. É uma cirurgia relativamente simples, normalmente pode ser feita num hospital-dia, o paciente tem tipicamente alta no mesmo dia e acaba fazendo isso de uma maneira, é um tratamento, é um dos procedimentos bem tranquilos. Tá aí, gente. Vamos colocar mais perguntinha do público? Olha, aprendendo sempre, como é bom. Vanessa, obrigada, um beijo pra você. Já fiz 3 cesarianas e também já fui diagnosticada com endometriose. Depois de 1 ano da última cesárea, além das dores, sinto dormência na pele perto da barriga. Posso ter, então, varizes pélvicas? Isso é algo comum aí que pacientes relatam também? Viu, Vanessa? Obrigado pela pergunta. Normalmente, essa dormência que você está sentindo na pele, usualmente é por causa da cirurgia. Que ainda não voltou. Então, a gente sabe que qualquer tipo de cirurgia, a hora que se corta a pele, na pele estão passando os nervos. Então, você acaba cortando esse nervo também junto com a pele. Isso para qualquer cirurgia. E, às vezes, essa dormência fica em qualquer tipo de cirurgia, independente se é cesárea, independente da endometriose, ou independente disso. Então, acho que essa dormência não. Ela provavelmente está relacionada à sua cesárea e não às varizes pélvicas, viu, Vanessa? E com o tempo, a tendência é voltar à sensibilidade. E com o tempo, a tendência é voltar à sensibilidade, porque os nervos eles vão se recompondo e vão se reconectando. E 3 cesáreas são 3 vezes cortes diferentes. Às vezes até mesmo que consiga fazer no mesmo, são aquelas muitas camadas, né, que são ali levantadas, enfim, para tirar a criança. Então, 3, mulher de fibra. Parabéns. Não, e eu acho que assim,
enfim, quem consegue o parto normal, que maravilha. Quem quer ter filho e vai ter a cesárea, tem que ter a cesárea. Algum jeito... O importante é nascer saudável e todo mundo tá feliz, e tá viu? Tudo certo. Isso que é mais Mas importante. importante a gente saber também diferenciar, caso você esteja, procure o seu médico, Vanessa. Né? Converse com ele, faça os exames direitinho, porque se for a varizes pélvica, certamente no exame de ultrassom vai encontrar o problema. Com certeza. E eu vou agradecer hoje com a gente, Dr. Denis Schenfeld. Obrigado. Perfeito. Melhor que eu. Você não acredita como escreve o nome dele, vai. Você não acredita. Vocês colocaram, né, nos créditos. Vocês não acreditam. Fui bem nessa, hein? Radiologista, intervencionista e cirurgião endovascular hoje com a gente. Eu vou deixar um agradecimento ao Hospital Certa. Tem o site hospitalcerta.com.br. hospitalcerta.com.br. Obrigada, Vicky. Carol, até obrigado, a próxima. Viu? Obrigada.